execução por quantia certa. E, para tanto, o legislador, no ato ao CPC, previu várias exigências. Tem que ter prova literal de dívida líquida e certa. Tem que ter prova documental de qualquer uma das situações previstas no artigo 813. E por aí vai. Cheio de requisitos. Foi essa a técnica adotada pelo legislador de 73. Ele estipulou, de um lado, o Poder Geral de Cautela e, do outro, medidas cautelares nominadas. Se o que você precisa de tutela cautelar não se encaixa numa dessas nominadas, o juiz pode recorrer, então, a esse poder geral do artigo 798 e conceder a medida que ele interpreta como adequada à respectiva situação concreta. Foi essa técnica que existe hoje no nosso CPC e que nós vamos ver que foi, se não totalmente abandonada, pelo menos deixada de lado no novo CPC. Pois bem, a antecipação tutela, como eu mencionei para vocês, é outro tipo de instituto. Não deve ser confundido com a tutela cautelar, porque nós não devemos confundir produto com forma de entrega. E a antecipação tutela é uma forma de entrega, uma técnica de concessão da prestação jurisdicional. A forma pelo qual o Estado proporcionou a materialização dos respectivos efeitos. E ela tem uma questão muito interessante. Ela, na realidade, representa uma forma de melhor distribuir, né, o ônus do tempo sobre o processo. Porque, em princípio, até o vencedor receber a tutela jurisdicional, todo o ônus está em face ao postulante. Por quê? Porque ele é quem está postulando, e se ele não recebeu ainda e vier a receber depois, cada dia que passa é prejudicial a ele. E é vantajoso para outra parte. Com a antecipação tutela, se você entregar ao postulante, e eu estou utilizando a expressão postulante, porque o réu também pode pedir antecipação tutela. Né? É perfeitamente admissível também. Então eu gosto de utilizar a expressão postulante, que é um gênero. Se você conceder ao postulante essa tutela de forma antecipada, ou seja, mediante uma medida que adianta os efeitos que usualmente só seriam produzidos ao final do processo, você inverte o ônus do tempo sobre o processo. Quem passa a assumir esse encargo é o seu adversário, e não ele. Por quê? Se desde já eu estou recebendo a tutela, então, né, o peso do tempo não mais está sobre meus ombros. Está sobre os ombros do meu adversário. E é um instituto, então, que busca permitir essa administração, dependendo do juiz. Se ele entender que o postulante merece receber essa tutela de forma adiantada, ele pode proporcionar isso mediante uma antecipação tutela. E, com isso, então, inverter o respectivo encargo, o peso do tempo do processo para o seu adversário. O que nós temos aqui, né, que almejamos aqui, é proporcionar simplesmente o adiantamento dos efeitos da tutela jurisdicional. Veja, a própria expressão antecipação tutela. Antecipação tutela significa o adiantamento dos efeitos da tutela jurisdicional. Conseguimos agora efeitos que no todo ou em parte coincidem com os efeitos que normalmente só seriam produzidos ao final do processo, quando da execução. Essa é a ideia da antecipação tutela. É uma técnica de concessão que consegue fazer uma entrega antecipada, uma entrega adiantada. Você normalmente receberia aquele produto no final do mês. Se você receber ele no dia seguinte, você pagou mais, pagou um super SEDEX, isso é uma antecipação tutela. É uma entrega da prestação jurisdicional, né, antes do momento usual. Essa é a técnica que o legislador criou para também combater as mazelas do tempo sobre o processo. Porque como nós temos que nos preocupar com utilidade, com satisfação, às vezes é necessário você proporcionar essa utilidade, essa satisfação, antes do tempo usual. Eu sei que seria maravilhoso se pudesse esperar até o tempo final e, eventualmente, se quem ganhasse pudesse retornar no tempo para então reviver todo aquele tempo com aquele bem, mas isso sabemos que é impossível. A gente não tem aquela maquinazinha do Julius Verne que anda no tempo. Então, levando isso em consideração, nossas limitações humanas, o legislador passou a permitir isso, dependendo do preenchimento de determinados requisitos. E o nosso legislador, ele previu primeiro a disciplina genérica no artigo 273. Mas nós temos que interpretar esse artigo 273, especialmente agora, quando já fazem mais de 20 anos, porque, na realidade, esse artigo 273, a redação aí não é do texto original do CPC de 73. Ele foi introduzido no CPC de 73 em dezembro de 94 e só entrou em vigor 6 meses depois. E
Eu me recordo quando eu li pela primeira vez, eu fiquei fascinado, achei interessantíssimo, e ainda acho muito interessante, mas vendo agora, 20 anos depois, com toda a nossa prática, a gente tem que reconhecer que foi um passo ainda tímido. Foi tímido, porque ele estabeleceu a possibilidade e relacionou uma série de exigências para que isso pudesse ocorrer. O que é perfeitamente compreensível, porque o que ele estava fazendo aqui era uma experiência. Ele estava querendo saber como é que seria, ele não sabia, ele não tinha ideia de como isso iria funcionar na prática. Então ele foi extremamente cuidadoso. Cuidadoso ao ponto, por exemplo, de, com base no artigo 273, que trata da antecipação tutela de uma forma genérica, ele exigiu o quê? Né? Requerimento da parte. Não permitir que o juiz pudesse de ofício. E essa é a regra geral. Que eu entendo que tem exceções, mas a regra geral eu tenho que admitir. Que ao dizer que o juiz pode, a requerimento da parte, ele está condicionando. Ele está condicionando. Essa é a regra geral. Que, como eu mencionei, tem uma outra exceção, mas é a regra geral. E aí ele prevê que o juiz pode antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela do pedido, mas ó, desde que, aí é que está, olha outro condicionamento. Haja prova inequívoca, aquela expressão que, na minha visão, é quase que um palavrão, que prova inequívoca, olha, eu tenho 24 anos na magistratura, até hoje eu não vi uma prova inequívoca. Até hoje eu não conheci, não. Porque prova inequívoca, na minha cabeça, é aquela prova absoluta, né, que não temos como superar. Isso não existe. Uma confissão expressa, espontânea, pode ser superada se for demonstrar depois que ele estava recebendo alguma ameaça e só falou aquilo e confessou aquilo na frente do juiz porque teve aquela ameaça. Então como é que você pode dizer que isso é uma prova inequívoca? Não, documento público aí, você nunca ouviu falar de um documento público objeto de uma forma de falsificação? Tem, assim, ó. Então não tem prova inequívoca, não. Essa expressão foi muito infeliz, mas o legislador utilizou. É interessante que nós debatemos muito aqui às vezes, no pleno, quando analisamos mandados de segurança, e houve uma antecipação tutela, e a palavra que eu mais escuto é não houve prova inequívoca. E apesar de entender que não é necessária essa prova inequívoca naquele caso concreto, eu tenho que reconhecer que a frase que está sendo dita não é uma frase falha ou errada. Porque realmente não há prova inequívoca naquele caso concreto. Em que pese eu entendo que não é necessário ter. Mas se você for pela literalidade da lei, é necessário ter. E é o que acaba prevalecendo, né, nos debates que nós temos tido nos últimos meses, no último ano aqui, no nosso pleno. Então, exige isso aqui, que eu acho um absurdo, né? E depois, além disso, exige o convencimento do juiz acerca da verossimilhança da alegação de violação ao direito, que é outra coisa também não fácil de se produzir, de se materializar. E depois ainda tem que ter o perigo mora aqui, fundado receio de dano irreparável de difícil reparação, ou então a conduta abusiva. Se você for ver esse dispositivo, você vê que o legislador, ele criou, ele foi ousado ao apresentar, mas extremamente conservador ao estipular uma série de requisitos. Né? Eu estava conversando uma vez, eu acho que falei com vocês ontem, a oportunidade que eu falei com o JJ Camão de Passos, e ele estava discutindo, um momento nós estávamos discutindo com antecipação tutela, e ele, como bom advogado, ele tinha uma posição um pouco conservadora em relação aos poderes que o juiz poderia ter, e ele tinha uma postura um pouco crítica em relação à antecipação tutela. Nós discutimos esse tema, ele disse, não, Sérgio, olha, rapaz, né, antecipação tutela que o legislador deu, ele deu uma metralhadora ao juiz, aquilo é uma metralhadora, Sérgio, você não imagina o que ele pode fazer com aquilo. Eu digo, olha, eu até que concordo, que pode ser visto como metralhadora, professor Calmon, mas ele estabeleceu tanto mecanismos de segurança, né, clique aqui, chave aqui e tal, que daqui que o cara abra, né, muitas vezes não vai ter utilidade prática nenhuma, porque ele carregou nas exigências. E isso é verdade. Se você analisar aqui, ele carregou nas exigências. Prova inequívoca, requerimento da parte, convencimento do juiz da verossimilhança da alegação, perigo mora, ou então conduta abusiva, é carregar, é extremamente exigente. Bem diferente do que fez o legislador aqui no artigo 461, parágrafo 3º. O artigo 461, isso é do atual CPC, viu? Que é aquele dispositivo que trata especificamente daquelas ações que tenham por objeto prestação de fazer ou não fazer. Aqui o legislador foi bem tranquilo. Parece até ter sido um outro legislador. Se você fazer uma análise, né, desse dispositivo 273 com 461, você não acredita que foi o mesmo legislador. E, na realidade, não foi o mesmo redator do texto. Porque eu sei quem redigiu, né, o artigo 273
E não foi a mesma pessoa que redigiu o texto do artigo 461, parágrafo 3º. Quem redigiu esse texto aqui, ou quem ajudou na sua redação, foi Kazuo Watanabe, né? Suas lições, suas orientações, foi muito Kazuo Watanabe, um pouco, né, de Ada Pellegrini também, porque eles tiveram forte influência no CDC, no Código de Defesa do Consumidor. E se você procurar no artigo 84, parágrafo 3º, você vai ver essa mesma redação. Só tem essa partezinha aqui que cai fora, mas essa parte aqui, até aqui, é igual ao artigo 84, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Então, isso aí teve essa redação, essa visão de Watanabe, essa visão de Ada Pellegrini, enquanto dois C3 não foram os mesmos doutrinadores que tiveram a influência na redação final do texto. Aqui, eu digo que é muito mais tranquilo, porque veja o que o legislador exigiu para que se concedesse uma medida, né, liminar envolvendo a entrega antecipada dessa prestação de fazer ou de não fazer. Bastaria que fosse relevante o fundamento da demanda e existisse justificado receio de ineficácia do provimento final. E aí o juiz poderia conceder aquela tutela liminarmente. Pode também exigir uma audiência de justificação, mas ele estaria liberado para conceder liminarmente. Ou seja, sem contraditório. Initio litis. Logo no início do processo, inaudita altera parte. Bastando o quê? Justificado o receio de ineficácia do provimento final, algo que podemos interpretar em sentido amplo como uma espécie de periculo in mora, e relevante fundamento da demanda, que é um conceito jurídico indeterminado, né, ou medida indeterminada, uma norma geral, porque ela não é especificada. O que é relevante fundamento da demanda? Veja com o subjetivismo, né, o grau abstrato que tem essa expressão. Então aqui o legislador foi tranquilo. Parece que ele redigiu isso aqui, né, tomando água de coco na boa viagem, né? Enquanto esse aqui, né, visivelmente super cuidadoso, aquele negócio assim, ficando pensando, não quero dar tanto poder, eu quero controlar esse poder, estabelecendo todos esses requisitos. Pois bem, de qualquer jeito, esses dois dispositivos não são os únicos, mas são as principais fórmulas que nós temos de antecipação de tutela, aqui genericamente para qualquer espécie de prestação, e aqui especificamente por aquelas prestações que envolvem a obrigação de fazer ou de não fazer. Né? Opa! Aí, esse citar do réu, eu entendo que é citando o réu, porque senão ela perderia o objetivo de não mas eu interpreto o seguinte, Milton, esse citar do réu é quando houver justificação prévia. Né? Porque a justificação prévia é o que é? Quando o juiz não está ainda convencido e ele quer ser convencido. Agora, para ele marcar uma audiência de justificação, ele deveria citar o réu para comparecer, né, a essa audiência de justificação. É nesse sentido. Porque realmente liminar não admite. Né? Não admite a ouvida da outra parte. Porque é da essência do medida liminar ser inaudita a outra parte. Então, essa questão da justificação prévia, quando ele eventualmente decidir que não se convenceu, ele vai marcar uma sessão para esse convencimento, então que o réu também tem o direito de participar dela, para eventualmente convencê-lo de uma forma diferente. Essa é a disciplina atual, certo? Essa é a disciplina atual. Vamos ver a nova disciplina, ou melhor, como vai passar a ser a partir de março do próximo ano. Aí eu vou passar rapidamente por essa parte da lei de 13.105 que nós vimos ontem, né? E aí eu vou ver a nova estrutura do CPC, que isso vai ser um pouco mais interessante, para então examinar aí a antecipação tutela, né, e toda a sua estruturação. Vamos lá. Olha a estrutura do atual CPC, isso é interessante, né? O atual CPC, o atual, ele tem apenas 5 livros. Né? Não é dividido em partes, é apenas 5 livros. Um livro tratando de processo de conhecimento, outro de processo de execução, mais um de processo cautelar, um quarto de procedimentos especiais, e aí esse livro aí de disposições finais e transitórios. Certo? Essa é a estrutura atual. Bem simples, assim, e muito parecido com o que nós estudamos na faculdade. Pelo menos eu estudei processo civil em 4 períodos e basicamente eles seguiam isso. Tinha um período de processo de conhecimento, tinha um período de processo de execução, tinha um período de processo cautelar, procedimentos especiais e por aí vai. Normalmente os currículos universitários, né, do curso de Direito são baseados nessa relação aí bem simplificada. Pois o novo CPC é diferente. Ele começa dividindo o corpo dele em 2 partes. Então nós vamos ver uma parte geral e depois uma parte, né, uma parte geral e depois uma parte especial. Na parte geral, né, o que ele vai nos oferecer são regras
né, genéricas, envolvendo não teoria do processo, mas questões que antecedem efetivamente a busca pela tutela cognitiva ou executiva. Aí nós vamos ter um livro que vai falar sobre normas processuais civis, outro que vai falar sobre a função jurisdicional, uma que vai falar sobre sujeitos do processo, outro que vai falar sobre atos do processo, um livro, o que nos interessa, o quinto livro, que vai falar da tutela provisória, ou seja, um livro só para ela, enquanto no atual CPC nós temos uma disciplina muito enxuta, só o artigo 273 e aquele artigo 461, parágrafo 3º, aqui nós vamos ter um livro inteiro. Tudo bem que não é um grande número de artigos. Você vê aí, então, nós temos o quê? 17, 18 artigos apenas. Né? Mas, de qualquer jeito, é um livro. Não deixa de ser um upgrade. Não deixa de ser uma promoção em relação ao que nós temos hoje. E aí, um sexto livro falando sobre formação, suspensão e extinção do processo. Então, esta é a estrutura da parte geral do novo CPC, e ainda vamos ter, né, uma parte especial. Essa sim, envolvendo aí processo de conhecimento, mas veja, incluindo aí cumprimento de sentença, né, devido ao sincretismo processual. Um outro livro que vai falar sobre processo de execução. Um terceiro livro que vai falar sobre o processo nos tribunais e impugnações a decisões judiciais, né, vai falar sobre a parte recursal, ação rescisória e tudo mais, né? E aí um livro complementar envolvendo disposições constitucionais finais e transitórias. Então é outra estrutura. Né? A parte principal, vamos dizer assim, só tem 3 livros. Um que fala sobre cognição e cumprimento de sentença, um que fala sobre execução e um que fala sobre impugnação às decisões judiciais e os processos que lá tramitam. Né? Antes disso, só essa parte geral aqui. Mas o que nos interessa é esse livro aqui, o quinto livro. Quanto ao número de artigos, não houve uma diferença grande, um enxugamento grande. Né? Nós temos 1.220 artigos no atual CPC e diminuímos apenas para 1.072. O que, eu vou confessar para vocês, foi uma certa decepção para mim, porque eu achava que com 600 artigos você fazia um excelente CPC, né, na minha ótica. Mas os lobbies, os interesses, disciplinar, controlar, não sei quantos artigos, só para tratar de alguns temas que eu acho que são secundários, mas eram interessantes para, por exemplo, os advogados, que então acabou então inflando o número final para 1.072 artigos. Então a diferença, né, é pequena. Eu conversava muito com os alunos, digo, olha, eu acho que o novo CPC vai ser mais enxuto, vai ser melhor para vocês e tal. Aí quando eles viram esse final, mas professor, né, vai ter que estudar quase a mesma coisa. Eu digo, não ganhou muito, não economizou muito, pelo menos quantitativamente, em número de dispositivos, não foi grande, né, essa economia. Pois bem, aqui é o que nos interessa, o livro quinto, que fala sobre tutela provisória. Veja aí a mudança de nome, que essa denominação não é comum hoje, não está previsto em lei, né, não dessa forma, e nem na doutrina, né, nós temos livros com tutela provisória, essa expressão, pelo menos anteriores à edição da respectiva lei. Então, o livro é esse da tutela provisória, e ele é dividido em 3 títulos. Um título que fala sobre disposições gerais, e depois outros 2 títulos que falam sobre as 2 espécies de tutela provisória. A tutela de urgência e a tutela da evidência. Veja aí 2 novas figuras. Não novas na doutrina, porque tem obras sobre tutela de urgência e tutela da evidência, né, há muito tempo na nossa doutrina. Nossa doutrina, inclusive, é riquíssima em obras sobre antecipação de tutela, sobre tutela cautelar, sobre essa matéria. Assim, eu acho que já tornou-se muito mais hobby, porque eu não tenho nem tempo para ler todos os livros que eu adquiro. Mas quando eu vejo um livro envolvendo antecipação, tutela provisória, eu compro. E eu tenho na minha biblioteca pessoal mais de 160 livros sobre antecipação tutela. Na minha biblioteca pessoal. Né? Então não faltam títulos para tratar dessa matéria. Né? Opa! Tem, é verdade. Ele tem um livro sobre ele utilizava essas expressões. Ele utilizava essas expressões. Tem uns 2 ou 3 outros que utilizavam, e isso acabou prevalecendo. Veja que nem todos concordavam, mas foi a versão final que acabou prevalecendo. Então, tutela de urgência e tutela de evidência seriam espécies de tutela provisória. Daqui a pouco eu vou descrever o que o legislador estabeleceu como critério de distinção. Aí, então, no livro 5, tutela provisória, no título 1 das disposições gerais, nós vamos ver o primeiro artigo que trata da matéria, e ele já trata de uma forma estrutural. Ele, na realidade, apresenta, né, o gênero, a espécie e depois 4 subespécies de uma dessas espécies. Né? A inovação estrutural maior
que nós vamos ver e sentir é o seguinte: hoje em dia, no atual CPC, nós temos duas vias diferentes para tentar combater as mazelas do tempo sobre o processo. Podemos recorrer à tutela cautelar, uma espécie de tutela jurisdicional que vai gerar efeitos de conservação, de preservação, para evitar que o processo sofra algum dano, que o objeto do processo sofra de alguma forma, né? Ou então podemos recorrer à antecipação de tutela, uma técnica de concessão da tutela jurisdicional que permite um adiantamento dos efeitos da tutela pretendida ao final do processo. Você consegue, pela antecipação de tutela, um adiantamento na entrega. Ao invés de receber o pacote daqui a 2 meses, você recebe ele dentro de uma semana. Por quê? Porque o legislador proporcionou essa fórmula de entrega, essa técnica, desde que satisfeito determinados requisitos. No novo CPC, isso muda. Nós não temos mais essas duas vias distintas, né? Duas categorias totalmente desconexas. O que nós vamos ter é um só instrumento que acaba englobando o que antes dividimos. Porque nós vamos ter a tutela provisória, vai ser uma técnica de concessão da tutela jurisdicional, seja ela antecipada ou cautelar. Ou seja, tanto medidas antecipatórias como medidas acautelatórias vão resultar da tutela provisória. Ela abarcou, ela incorporou essas duas espécies de ferramentas. O que importa para que seja uma tutela provisória é sempre o seguinte: tem que ser proporcionada antes da concretização da tutela final. Só a tutela provisória, se ela for concedida antes da entrega da tutela final. Porque se a tutela final for entregue, então, né, não há mais espaço para se falar numa tutela provisória. Então, nós conseguimos aqui no novo CPC unificar em um só instrumento essas fórmulas, essas técnicas que buscam combater as mazelas do tempo sobre o processo. E aí essa inovação estrutural passou até a tutela provisória como técnica de concessão, mas incluindo aí, né, tanto uma tutela antecipada como tutela cautelar, uma tutela de urgência, uma tutela de evidência, e até uma nova criação, né? A possibilidade de você obter essa proteção contra as mazelas do tempo em cima do processo, antes mesmo de apresentar a sua postulação principal. Ou seja, você já pode pedir essa proteção de qualquer das duas formas, seja por uma tutela antecipada, seja por uma tutela cautelar, antes mesmo de apresentar a sua postulação principal. Aí o Napoleão está olhando meio estranho, eu vi ele levantar assim, os óculos, porque ele está pensando: professor, isso aí não é inovação, não. Porque nós temos hoje a ação cautelar preparatória, mediante a qual você pode propor uma ação, né, obter uma tutela cautelar e só depois apresentar a ação principal. Isso é verdade. Isso é verdade, nós já temos isso hoje. E, né, o CPC absorveu boa parte dessas regras procedimentais. Mas o que passamos até agora, que não temos hoje, é a possibilidade de se obter uma antecipação de tutela antes mesmo de apresentar a postulação principal. Você não pode hoje entrar com um requerimento, né, simples, sem existir uma postulação principal, e dizer: eu quero aquela tutela agora. Porque o juiz vai ver: que tutela? Cadê o pedido principal? Se nós formos para o artigo 273, é expresso ao dizer que você pode pedir. Vamos voltar aqui só rapidinho. O artigo 273, cadê aqui? Aqui, ó. 273, o juiz poderá requerimento da parte, antecipar total passamento, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial. Tem que existir pedido inicial, o que significa que tem que existir postulação principal. Só que o novo CPC, ele vai permitir, doutores, que nós possamos ter isso, né, antes da apresentação da postulação principal. Então, não apenas vamos poder obter uma tutela cautelar para somente em seguida apresentar a postulação principal, mas até uma antecipação de tutela para somente depois apresentar a postulação principal. Como isso vai ocorrer? Nós vamos ver o procedimento que o legislador criou para esse fim. Mas o que importa, seja num caso ou outro, para que seja uma tutela provisória, é que sempre ocorra antes da concretização da tutela final. Então nós temos, né, coloquei só aqui alguns destaques em relação a essas distinções, é isso. A tutela provisória como uma técnica de concessão que vai englobar tanto medidas de natureza cautelar como medidas de natureza antecipatória. E como foi, então, que isso, né, se desenvolveu na prática? Como é que nós temos uma classificação? O legislador, ele vai classificar a tutela provisória segundo esses 3 critérios.
Ele divide as espécies segundo o fundamento da concessão. Depois, ele divide em subespécies uma dessas espécies mediante um critério envolvendo a eficácia natural da medida e outro envolvendo o momento da concessão. Para melhor compreender, eu fiz um quadrozinho para ajudar a facilitar, né? Mas vou mostrar o quadrozinho daqui a 2 segundos. Esse é o texto do artigo. O artigo 294. É o primeiro artigo nesse livro, 5º, que trata da tutela provisória. E ele é um artigo que eu chamo de artigo estrutural. Ele estabelece a estrutura, né, o esqueleto do respectivo sistema. Aí ele começa assim: a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. E aqui, doutores, com essa expressão bem singela, nós vamos ver que o gênero pode se classificar nessa espécie ou nessa espécie, baseada em quê? Na fundamentação, no motivo da concessão. A tutela provisória será de urgência ou será da evidência, de acordo com o fundamento que leva o juiz a conceder. Então, a primeira classificação que nós vamos ver é desse gênero nessas duas espécies, né? Depois, no parágrafo único, ele diz que a tutela provisória de urgência, ou seja, uma das duas espécies, que nós temos a tutela da evidência e a tutela de urgência. Então, a tutela provisória de urgência, essa espécie aqui, pode se subdividir, porque ele diz, pode ser cautelar ou antecipada, e aí nós vamos ver que o critério aqui vai ser o efeito natural do provimento, daqui a pouco a gente vê isso. Pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Outro critério aqui, que agora vai se referir ao elemento tempo, momento da sua concessão. Aí, se você ler isso rapidamente, é fácil começar a se confundir com as novas expressões, as novas denominações, especialmente porque algumas delas são bem parecidas. Porque, veja, aqui está falando em tutela provisória de urgência cautelar ou antecipada. Então, vamos utilizar essa expressão, tutela provisória de urgência antecipada. Só que nós temos uma outra classificação em duas outras subespécies, né, que não são excludentes dessas duas aqui. Deixa eu voltar aqui, desculpa. Dessas duas aqui. Cautelar antecipada. Então, ela pode também ser antecedente ou incidental. Então, você vai estar lá escrevendo e preparando uma sugestão de voto, doutor Napoleão, utilizando a expressão tutela provisória de urgência antecipada antecedente. Vamos repetir? Tutela provisória de urgência antecipada antecedente. Aí você fica, danou-se, antecipada e antecedente, expressões tão comuns, nós não vamos ver que o legislador, ele utiliza essas duas expressões aqui, ó, bem pertinho uma da outra, mas ambas têm elementos de materialização, critérios de definição, pontos de referência distintos. A expressão antecipada aqui, Napoleão, ela estará sendo utilizada no sentido de que você está conseguindo um adiantamento dos efeitos da tutela jurisdicional. O provimento será antecipado porque você consegue aqui antes, né, do momento habitual. A expressão antecedente está utilizando como ponto de referência o momento da entrega, do ingresso com a postulação principal. Porque ela será antecedente ou incidental de acordo com a formulação do pedido e concessão da medida antes ou depois da apresentação da postulação principal. Se você pedir antes mesmo de apresentar a postulação principal, ela será antecedente. Se você primeiro formulou a postulação principal e ou simultaneamente ou posteriormente formulou o pedido dessa tutela, ela será incidental. Então, a expressão antecedente, eu vou repetir isso daqui a pouquinho, ela tem como ponto de referência o momento da apresentação da postulação principal. E a expressão antecipada tem como ponto de referência o momento da concretização da tutela final. Ela é antecipada porque ela ocorre antes disso. E ela é antecedente porque ela ocorre antes da apresentação da postulação. Então, vai gerar uma certa confusão, mas foi a opção do legislador e nós vamos ter que conviver com essas expressões. Mas esse, então, é o artigo 294 que estabelece essa estrutura, né? Vejamos aí, ó, as duas espécies, aqui o gênero está aqui, as duas espécies, urgência e evidência, e depois, em relação a essa espécie urgência, né, duas categorias de subespécies. A cautelar ou antecipada, porque aqui ele utiliza tutela provisória de urgência. Então vai ser ou cautelar ou antecipada, dependendo da natureza do provimento, e vai ser ou antecedente ou incidental, dependendo se foi apresentada antes ou depois da
postulação principal. Então, você vê aí que são várias inovações a nível de nomenclatura com o qual nós vamos ter que nos acostumar. Então, vamos começar assim, só repetindo aqui, para fixar essa ideia em relação, né, às duas espécies. O gênero está aqui, tutela provisória. Né? Aí nós temos a tutela de urgência e a tutela da evidência. A diferença aqui, como nós vimos no artigo 294, é a fundamentação. Porque a tutela provisória pode se fundamentar em urgência ou em evidência. Então, esse é o critério, os fundamentos, o motivo que levou a conceder. Quando nós estamos diante de uma tutela de urgência, eu não vou entrar em detalhes maiores agora, porque nós vamos ver, mas a ideia central aqui é que nós estamos diante de uma situação de perigo, uma situação de ameaça, uma situação que exige uma ação emergencial. Nós vamos ver daqui a pouquinho, Napoleão, que tutela de urgência vincula-se quanto ao fundamento à ideia do periculo in mora. Seja ela antecipada, seja ela cautelar, o motivo da concessão dessa tutela provisória foi uma situação de perigo. Foi uma situação de ameaça. Ameaça ao processo, ameaça ao objeto. Como combater essa ameaça? Ou mediante uma medida que vai proteger e conservar, ou mediante uma medida que, no fundo, está o quê? Adiantando os efeitos da tutela final, que são as duas técnicas que nós temos. Podemos proteger mediante uma medida, por exemplo, que vai garantir que a execução vai dar certo, bloqueando bens do devedor, não vai entregar os bens ao credor, vai bloquear para garantir que no futuro vai ter, ou então vai entregar esses bens desde já, antes do tempo normal. São os dois caminhos para que haja essa proteção, essa conservação. Então, isso vai ocorrer na tutela de urgência. Facilitou para mim, eu acho, porque toda vez que eu vejo isso, eu penso tutela de urgência, aí eu penso naquele seriado americano, emergência, né? Eu penso aí, SAMU e tudo, pronto. Aí, então, eu digo, perigo, sangue, pronto. Isso é tutela de urgência para mim. Né? E tutela da evidência. A tutela da evidência, o fundamento aqui é outro. Nós vamos ver que a tutela da evidência ela é descrita e disciplinada no artigo 311 do novo CPC. E o artigo 311 ele já começa dizendo que não é necessário, para se receber a tutela da evidência, comprovar o periculo in mora. Não é. Dispensa-se a comprovação, a demonstração do periculo in mora. Porque automaticamente presume-se que ele existe, porque o que se exige aqui, como fundamento da tutela da evidência, é uma situação prevista em lei como de alta probabilidade de vitória do postulante. A ideia de tutela da evidência vincula-se à ideia de que o direito está evidente. Do que aquela pretensão que foi formulada, né, é altíssima a probabilidade dela vencer. Não tão alta ao ponto que aí Napoleão já está olhando. Espera aí, você não poderia fazer um julgamento antecipado ali, de como nós fazemos hoje? Não chegou a tanto, mas é quase isso, é próximo a isso, ao ponto de se admitir que o juiz desde já conceda a tutela a favor do respectivo postulante. Ele não está proferindo uma decisão final, ainda é uma decisão provisória. Mas é uma decisão provisória baseada no fato de que é altíssima essa probabilidade de vitória, o direito dele está evidente. Aí você pergunta, e como é que a gente vai saber se o direito está evidente? O legislador tipificou. O artigo 311 traz 4 incisos descrevendo situações que ele, legislador, considerou como situações de evidência do direito. Quando ocorrer a hipótese do inciso 1, ou a hipótese do inciso 2, ou a hipótese do inciso 3, ou a hipótese do inciso 4, então haverá uma situação da evidência e estará autorizado o juiz a conceder a respectiva medida que implicará, então, né, na entrega da respectiva prestação jurisdicional. Opa! Eu assisti Nelson Neri falar no Congresso em Campinas que a tutela de evidência seria o fumus boniuris e a urgência o periculo in mora. Você concorda com essa classificação? Eu acho... Veja, ele não está errado. Quem sou eu para dizer que Nelson Neri está errado, né? Mas eu acho que não é só isso. Porque vamos ver que na tutela de urgência há exigência, e olha a expressão, probabilidade do direito. Não é nem plausibilidade. O texto legal é probabilidade. Então exige-se, né, o fumus boniuris aqui. Agora, o que se sobressai, sem sombra de dúvida,
é o periculum in mora. Isso aí eu concordo. Por isso não é só isso. E aqui, então, a ideia do fumus boni iure, eu vou além, que aqui não é só fumus boni iure, não. Né? Aqui está pegando fogo. Né? Aqui não é fumaça, não. Aqui é fogo. Não fogo, já encerramos tudo e vamos embora para casa, porque podemos decidir de forma definitiva, mas é aquela situação imediatamente antes. Porque se fosse uma situação que permitisse, né, o julgamento adiantado, então não estaria aqui. Estaria aí no artigo, se não me engano, 356, que nós vimos até ontem rapidamente, que fala sobre aquele julgamento antecipado parcial da lide. Estaria lá, porque aí o juiz poderia já julgar de cara. Não chega a esse ponto. Ele estabeleceu tipo passos. Né? Quando não tem mais o que fazer, aí o juiz já pode julgar o mérito, mesmo que apenas parcial.